Boa noite, estamos aqui para mais uma live maravilhosa falando sobre suplementação na menopausa, né? E a gente vai aguardar os nossos convidados entrar. O Bruno já entrou, vou já chamá-lo, adicionar ele aqui. Estou aguardando também o Dr. André para poder adicioná-lo também. Só um minutinho que eu vou chamar os nossos convidados. A live hoje é super interessante. Espero que vocês gostem. Já convidei os nossos participantes. Ei, Bruno, boa noite. Você tá de cabeça para baixo. Meu Deus do céu. É o contrário. Tá aguardando. Ô, Bruno, você tá de cabeça para baixo. Estamos aguardando aqui a chegada do Dr. André. Boa noite, Dai, doutora Maria Alcântara, boa noite. Estamos aguardando aqui o doutor André. Boa noite, Bruno. Boa noite, Patrícia. Tudo bem com você? Tudo bem contigo? Também está uma ótima noite e hoje a gente vai falar sobre suplementação na menopausa. Um assunto super interessante que a Iosen vai nos apoiar. A Iosen é uma empresa nanotecnológica onde ela traz vários ativos, né? Nano que faz a suplementação e eles são únicos no mercado, uma tecnologia única. Quer falar um pouquinho, Bruno, enquanto o doutor André não entra? Então, a Iosen é uma empresa totalmente brasileira, nascida em Ribeirão Preto, na USP, com uma tecnologia totalmente diferenciada. A gente é uma empresa de biotecnologia que trabalha com nanotecnologia, né? Então a gente transforma o ativo em nano, divide 9 meses no tamanho e encapsula com fosfolipídio para melhorar o transporte celular. Então, com isso, a gente tem uma melhor biodisponibilidade e uma melhor absorção. Hoje a gente vai falar sobre menopausa. A mulher tem vários ciclos ao longo da vida, né? Quando criança, ela não tem tanta alteração hormonal. Na verdade tem, né? Que é o hormônio do crescimento, mas não são os hormônios sexuais, né? Que é o LH e FSH. Quando na juventude, ela vai começar a ter o desabrochar do ciclo dela, que é a liberação dos óvulos, né? E aí ela passa por uma outra mudança hormonal. Quando está mais velha, quando ela engravida, ela gera uma outra alteração hormonal. E quando chega na menarca, que é a última menstruação, chega a parte do climatério e ela tem outra alteração hormonal. Eu estou aguardando o doutor André chegar para a gente começar a falar sobre o assunto, mas a menopausa antes não era tão estudada, não era tão entendida, mesmo porque a gente tinha uma qualidade de vida diferente que a gente tem hoje, né? As mulheres também não viviam tanto. E agora há um investimento maior sobre estudos clínicos, sobre a menopausa, informações novas, quais necessidades que as pessoas possuem nessa época. A menopausa, ela começa a ser tratada 10 anos antes dela acontecer, na verdade, para que a mulher tenha uma qualidade de vida e menos sintomas, né, durante a menopausa.
Deixa eu só chamar aqui o doutor André para ver que horas que ele vai entrar. Só um minutinho, gente. O doutor André informou que ele vai atrasar um pouquinho, mas nós aguardamos ele. A Yosen, ela trouxe um material focado em menopausa, suplementação, e aí a gente vai falar também um pouco sobre isso hoje. Bruno, você Nós quer falar vamos alguma aguardar coisa? um pouquinho sobre. Acho que a gente pode falar sobre os produtos primeiro, e quando o doutor André Mas chegar, eu a gente digo em conversa relação também. à novidade do evento. Ah, sim, não, a gente vai falar hoje um pouco também sobre os ativos que a gente vai trabalhar na menopausa com a Ilse. Esse protocolo que a Ilse montou ficou bem interessante, porque é mais fácil trabalhar a saúde feminina durante a menopausa. Então, um dos itens que a mulher sofre bastante é quando ela está numa fase estrogênica, ela perde um pouco de ossos, né? A parte também muscular tem uma perda. E aí a gente trabalha com o suporte ósseo e cardiovascular. Porque quando a mulher está com uma metabolização mais estrogênica, ela tem uma tendência maior a sofrer o infarto, né? A Yosen veio com uma sugestão muito interessante, né, Bruno? Que é a D3 e a K2 para suporte ósseo, essa parte músculo esquelético e cardiovascular. Você quer falar um pouquinho? Não só a K2 e a D3, mas para a questão muscular também com a creatina. A creatina também tem estudo para melhorar a questão da menopausa, né? Então, que perde massa muscular. Então, como você disse, né, em relação a K2, a gente está para lançar um mix, né, dos produtos, mas a gente tem muito feedback da D3 de subir muito rápido. De vira e mexe eu recebo exames de paciente, de profissionais que sobe, né, para 60, 70 de uma forma muito rápida e nunca pode esquecer da K2, né? Sem a K2 não vai fortalecer os ossos e os dentes de uma forma geral. Então é sempre importante a associação dos dois. E nunca esquecer também da creatina, né? Então a nossa Creavitalis, o selo Creavitalis, a Creasolve, ela é, né, mais micronizada, tem uma melhor absorção de biodisponibilidade e uma praticidade em questão de onde você estiver, com um sachê você consegue consumir. Muito legal. Qual que é a facilidade dos produtos da Yosen? Pingar diretamente na boca, mas quem não gosta de sabor, se você diluir na água, é interessante que o produto tem zero sabor, né, Bruno? Não dá sabor nenhum. Pelo menos a K2 e a D3. O ferro tem um pouquinho de gosto, mas a K2 e a D3, ela praticamente fica sem sabor quando em contato com a água. Sim. Me fala um pouquinho, Bruno, da tecnologia da Hidrosolve. Então, o fato dela poder ser transportado por um veículo líquido é por conta do fosfolipídio que vai fazer essa proteção esse encapsulamento e a proteção da molécula da partícula. E isso, mesmo o produto sendo lipossolúvel, ele acaba sendo diluído na água. Então isso tem a praticidade, né, e ele a proteção do ativo, independente de colocar em algum veículo, e ele consegue a absorção da mesma forma. A gente cita que direto na boca acontece uma melhor, uma rapidez maior por conta da, da língua ali ter mais, ser irrigada, né? E aí você consegue ter uma absorção ali mais rápida. Mas independente de colocar, tanto que a gente tem um estudo muito legal, depois eu posso compartilhar também com as pessoas,
onde foi feito na USP, em Ribeirão, onde que colocaram uma coenzima enriquecendo um iogurte. E fizeram todos os testes e manteve as mesmas propriedades da coenzima no organismo. Então, é muito legal isso, né? Essa tecnologia para favorecer formas de você poder tá tomando, né? Outro ponto que a mulher, quando está na menopausa, sofre muito é que quando ela perde progesterona, há um aumento de cortisol. E aí isso atrapalha absurdamente o ciclo circadiano. Então, a mulher sofre de sono, ansiedade e o ciclo circadiano, ou ritmo circadiano, fica alterado. Aí, a gente tem como opção a melatonina, e aí eu queria que você falasse um pouquinho da tecnologia da melatonina. A melatonina tem a mesma tecnologia na hidrossolve dos outros produtos. E ela proporciona a questão dela ser rápida e prolongada. Então, o fato de você tá tomando, tanto às vezes no entardecer, ali para reduzir a questão do cortisol, né? E aí antes de dormir também mais uma gotinha ali para Boa noite, potencializar. doutora André. Vou trabalhar um pouquinho com você. Seja bem-vinda, doutora André, mais uma live. Espero que Obrigado. você contribua com todo o seu conhecimento sobre menopausa. A gente estava conversando um pouco sobre menopausa, os ciclos hormonais femininos, todo o conhecimento que a Yosen tem em relação à suplementação. E aí a gente falou um pouquinho da saúde musculoesquelética, a utilização da vitamina D3 e K2. E para sono, a gente estava falando da melatonina da Yosen. Você quer falar alguma coisa sobre a introdução da menopausa? Primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui participando, né, e discutindo de um tema tão relevante, é a questão da menopausa, o climatério, o sofrimento que a mulher passa e que não é necessário, né, passar por né, dificuldades, né, da insônia, a questão do humor, do mal-estar. Isso tudo ajuda, né, essa informação que a gente leva ajuda a melhorar a condição dessas pessoas. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, aproveita que o Dr. André sabe muito sobre o assunto, ele pode esclarecer e a gente vai apoiando aqui. A menopausa era pouco estudada, né, doutor André? Até poucos anos atrás, porque acredito também que a mulher está ficando mais longeva, né? E está se preocupando mais cada vez com a saúde. Então, é a necessidade de se tratar para que ela sofra menos com a última menarca, né? Que é a falta da menstruação. Como que a mulher sabe se ela está na menopausa? Então, na verdade, a menopausa é a partir de um ano da última menstruação da mulher. Então, a mulher ela teve a última menstruação, passou o período de um ano, aí sim ela já pode evidenciar e constatar de fato esse período final aí da fase reprodutiva. A, A é a- Regiane está perguntando qual idade as mulheres precisam começar a fazer suplementação nutricional na menopausa. então, os sintomas, né, que a gente diria aí que a mulher já começa a apresentar, né? Porque a menstruação, a última menstruação é uma data, né? É só para marcar mesmo o final da fase reprodutiva. O climatério é esse período com sintomas. Muitas mulheres têm eles bem evidente, né? E outras nem tanto. E alguns médicos ou profissionais de saúde até falam com a mulher: ah, não, você não precisa de repor, você não precisa de usar vitamina, não, você não precisa fazer nada, ah, você não está sentindo nada, então não mexe com isso. Só que isso pode ser prejudicial, porque com falta de hormônios, a absorção de nutrientes, de vitaminas, de minerais, ela acaba sendo menor. Pode ter aí um prejuízo maior. E com esse período também a gente tem, já foi falado da melatonina, uma diminuição na produção desse hormônio, que é
conforme a idade, a melatonina ela vai diminuindo, o organismo, né, produz menos. E a pessoa fica carente desse hormônio tão importante, que na verdade não é um medicamento para dormir, é importante salientar. A melatonina é muito mais do que isso, vai além dessa função, né, do sono. É um hormônio que interfere na questão da própria qualidade de vida da pessoa. Ela atua reparando o DNA, atua reparando as células à noite, né, para que no dia seguinte a pessoa possa aí, utilizar o corpo, o organismo. E novamente à noite precisa aí dessa faxina, contribuindo para evitar câncer, contribuindo para evitar doenças neurodegenerativas, ansiedade e outros problemas aí que a gente verifica. O Bruno estava explicando a tecnologia da Yosen em relação à melatonina. Aí ele estava falando da alta biodisponibilidade, da absorção, o diferencial que são os produtos da Yosen, inclusive a melatonina, né, Bruno? E Sim. aí eu vou perguntar para vocês dois, qual é a dose usual, ideal, para a gente dormir melhor, ter esse antioxidante? Eu sugiro uma dose onde que a pessoa faz um teste que vai ter uma melhor acessibilidade à dosagem, né? A gente fala no máximo 5 gotas, que daria Mas uns 5 quanto seria miligramas, 5 gotas? 1 Ah, miligrama. É 0,21 por gota, né? Então daria 1 miligrama. Então a gente já tem muitos relatos que as 5 gotas seria o ideal, às vezes até menos, né? Então, assim, os 5 gotas seria o ideal para. Até 5 gotas seria o ideal para o dia a dia. doutor André, qual que seria o recomendado, assim? É lógico que varia de fisiologia, de corpo para corpo, mas qual que seria o recomendado? Então, a gente não tem uma dose pronta, né? A gente começa com uma dose menor e, dependendo da reação da pessoa, né, de como que ela vai reagir a esse hormônio, aí sim a gente chega numa dose ideal, né? Lembrando que ela não é especificamente, eu vou passar melatonina para você dormir. Não, é muito mais do que isso. É um hormônio muito mais importante, muito mais relevante para a saúde da pessoa. A pessoa pode até não ter sono com ela, pode tomar, né, até o frasco inteiro, né? Vou brincar aqui, né, Bruno? Pode tomar até o frasco inteiro, mas e não ter sono. Mas a Sim, função dela não é para dormir. É isso que a gente tem que, né, mostrar para as pessoas, né, que E qual isso aí é seria para a a função? saúde. É a função justamente de reparar células, de deixar a pessoa mais tranquila, há estudos em crianças, né, com autismo, de pessoas, né, com problemas de ansiedade, que também comprovam a eficácia da melatonina, né, nesse grupo de pessoas. A dose mais elevada, o Bruno já falou, não deve ultrapassar, por quê? Ao invés de melhorar o sono e melhorar para a pessoa, vai interferir nesse sono, na qualidade, a pessoa pode ficar muito agitada, muito nervosa, pode ter um efeito justamente contrário ao que a gente pretende. E a pessoa ter pesadelo à noite, passar mal e ficar irritada, com humor irritadiço. Então, não é o que a gente deve fazer. Não é a questão de quantidade, né? É a qualidade mesmo. qualidade de absorção, exatamente. E como ele E falou da aí, absorção, Olsen tem uma que absorção diferente, né? que tem uma absorção maior, é uma ultra absorção, pode-se utilizar uma quantidade menor, menos gotas, porém uma quantidade que vai ser melhor absorvida. E isso aí faz a diferença, tanto no custo para o paciente, quanto também na qualidade aí dessa melatonina de ser absorvida, não vai se perder no organismo. Já vi relato de casos de pessoas que tomam uma dose mais alta de melatonina, mas que não seja em Olsen e que sofrem com o efeito ressaca no dia seguinte. Acorda desanimado, né? Aí eu queria saber de você, Bruno. A melatonina da Olsen causa esse efeito? Então, os relatos que a gente tem, Patrícia, isso não acaba não acontecendo pela questão da dosagem, da concentração, né, que ser uma concentração menor, é 0,21, mas uma dosagem menor,
Então, dentro desse contexto de uma dosagem que vai ter um efeito ali pela absorção, muita gente, até algumas pessoas que iniciam tomando melatonina dizendo que não tem funcionado muito, mas como o doutor André mencionou, a ideia ela é fazer toda uma harmonização ali pela questão do hormonal, né? E vai principalmente diminuir essa questão da ansiedade, do pensamento, da névoa do pensamento, né? E isso melhorar a qualidade de sono. Então, pela tecnologia, pela a dosagem, pela a absorção e pela a concentração, a gente não tem muitos relatos em relação a isso, que realmente melhora a qualidade de sono e melhora a disposição. Quando a gente fala de perda de massa muscular na menopausa, doutor André, por que que a mulher perde tanto é, massa muscular pós-climatério? A questão da falta dos próprios hormônios, né? O estradiol, que interfere nessa massa óssea, nessa massa muscular. A mulher com deficiência nesses hormônios, né? Principalmente o estradiol, ela vai sofrer com perda de cálcio, desmineralização óssea. E, paralelo a isso, tem uma má absorção também. Por isso que eu até ressaltei esse benefício da ultraabsorção, né, dessa melatonina em gotas que a Iosen, né, ela produz. Acho fantástico. A gente também tem vitamina D, também de alta absorção, que vai contribuir para que a pessoa possa ter absorção de cálcio, né? A gente precisa da vitamina K2 para levar o cálcio para o osso, para o dente. Muitos pacientes ficam banguela, quebram dente, tem fragilidade, tem que fazer canal, começa a ter cárie. Isso não é porque está ficando velho, é porque está ficando sem vitamina. Está ficando sem os hormônios que atuam melhorando ou mantendo a qualidade de vida da pessoa. Então, esse declínio hormonal também diminui a absorção de vitamina? Pode contribuir para declinar essa absorção. E aí a importância de ter um produto que realmente absorva melhor, para que a pessoa possa ter um resultado eficiente. Na composição de força muscular e corporal, a Iosen ele até indica a creatina monoidratada micronizada. Aí queria que o Bruno falasse qual que é o diferencial da creatina da Iosen e eu queria logo depois, queria que o doutor André falasse dos benefícios do uso da creatina. Então, a diferença, ela é o fornecedor, né, um fornecedor alemão, que é o mesmo da Creapure, então ela acaba tendo a mesma pureza da Creapure, mas ela é mais micronizada, né, por isso ela tem o selo Creavitalis. Isso favorece a absorção e a biodisponibilidade por ela ser mais solúvel. Então, essa solubilidade e a melhora da absorção ali vai ter um melhor resultado. Né? Muitas vezes eu vejo as pessoas falarem que, às vezes, né, não tem uma dosagem específica, se é 3 gramas. Alguns até falam que é pelo o peso do corpo, né, que é multiplicado, que eu não lembro qual que é a fórmula, que você vai achar, e geralmente vai dar 3 gramas. Mas é aquilo que a gente tem falado e o que a Iosen representa. Não adianta aumentar a dosagem. O que importa é absorver. Né? E como todos os produtos da Iosen têm uma melhor absorção, isso que é o mais importante. Então, a creatina ela tem uma função, né, além de energia, né, ela absorve água para dentro da célula, puxa a água, hidrata a célula muscular e a pessoa, né, tem aquele efeito de rigidez do músculo. O músculo hidratado melhor, então aumenta também essa parte muscular, principalmente por ser um alimento ali energético também que vai funcionar. A parte da creatina ser micronizada, isso aí é outro diferencial positivo, pois ela vai ser melhor absorvida. Ela vai ter uma absorção mais eficaz que vai dar e proporcionar para a pessoa aí melhor custo-benefício, né? A questão do custo e a questão do benefício de estar ali atuando na musculatura, né? E fazendo com que essa pessoa melhore
a diminuição da massa muscular ou a sarcopenia, né? E a creatina a gente pode usar em idoso. Ela melhora a massa muscular no idoso. É fantástico, né? A gente usar esse suplemento, assim como outros suplementos também. A creatina, ela pode ser utilizada por todo mundo? Teria alguma restrição? Sim, é importante avaliar a pessoa, o paciente, né? Casos mais graves ou casos de problemas renais específicos, sim, tem limitação, né? Mas aí são casos especiais e precisam ser avaliados, né? E a critério do profissional para que possa aí prescrever. Agora, utilizar constantemente ou indefinidamente a creatina não vai causar problema ou intoxicação ou problema renal para nenhum paciente. A gente utiliza muito a creatina para aumentar a atividade mitocondrial neuronal. Isso é um benefício? Com certeza também atua nas células neuronais, né? A creatina ela tem esse benefício de entrar para a célula e melhorar essa hidratação da célula e melhorar aí o funcionamento dela. Eu gosto até de associar a creatina com ribose, né, que é um tipo de açúcar que a gente vai produzir ATP, né? A gente vai produzir energia. Então a pessoa vai para a academia, já está com energia pronta ali. E ela sendo aí de alta absorção, tendo diferença no processo de absorção, a pessoa vai ter essa absorção mais rápida lá também, e o treino dela vai ser mais produtivo, vai render mais. Ela vai conseguir ter mais energia, vai conseguir levantar mais peso, não vai ficar fadigada com tanta facilidade. Doutor André, você acha que ela associada com a coenzima, por também fazer parte do ATP, seria interessante ou seria importante? Nossa, fantástica combinação. A coenzima Q10, ela entra lá no, né, tem no ciclo de Krebs. A gente sabe que é o processo energético da célula, está produzindo energia para que a célula funcione melhor, né, mas de forma mais eficiente com a energia e dando para a pessoa aí máxima energia para o treino, para levantar peso, para fazer o exercício que vai fazer ali na academia. Quando a gente fala de metilação, humor e saúde cardiovascular, a sugestão seria o metilfolato de cálcio, que faria a redução de níveis de homocisteína, equilíbrio nessa parte de humor e função e detoxicação e divisão celular. Que você acha dessa informação? A tratar o processo, né, do excesso da homocisteína é importante. A homocisteína, ela é inflamatória, ela atua nos vasos sanguíneos ali, quando ela está aumentada, né, os níveis de homocisteína. E a homocisteína é um aminoácido, né, só que ele é um aminoácido tóxico, agressivo para o nosso corpo. Nesse ciclo de metilação que a gente utiliza, né, essa combinação de vitaminas, a gente tem aí a intenção de transformar essa homocisteína em outros aminoácidos, que é a metionina e a cisteína. A gente pode fazer por duas vias e transformando em aminoácidos que vão ser muito bem aproveitados, muito bem utilizados pelo organismo, entrando aí na produção do cabelo, da unha, da pele. Então são dois aminoácidos importantes e a gente consegue baixar esse outro aminoácido que é agressivo, que pode aí, né, contribuir para problemas cardiovasculares, né, tromboembolia, enfim. E suplementação, né, com outras vitaminas, como você já disse, acaba ajudando. Bruno, nesse caso, metilfolato de cálcio, qual que é a dosagem ideal para fazer essa alteração na homocisteína? Então a gente sugere uma gota, né? A nossa é bem concentrada, ela tem 1.000 microgramas de ácido fólico e desses 1.000 microgramas, 600 é de metilfolato. Então, uma dose bem concentrada, né? Ainda mais dando lipossomal. Então, assim, uma gota seria suficiente para a redução de homocisteína e, né, e a melhora de outros parâmetros em relação ao consumo do metilfolato. A,
essa suplementação, ela pode ser pingada direto na boca, como sublingual, pode? Sim, a gente E aí a fala que é a melhor absorção é forma. mais rápida. É. Sim, Doutor André, o que eu vejo, assim, mulheres menopausadas, bariátricas, elas sofrem mais, Com certeza. porque Com ela tem certeza, porque menor absorção, né? tem menor absorção, tem menor quantidade de vitaminas disponíveis para elas, e os níveis dessas vitaminas estão muito baixas, elas acabam, né, tendo mais problemas. E novamente a gente bate na questão da, né, da absorção, e o que tem melhor absorção é muito mais aproveitado pela pessoa, pelo organismo, para os processos, né, de funcionamento do corpo, de produção de, de, da pele, da unha, né, do cabelo, para beleza em si, produção de colágeno interna, né, das células, enfim, todo esse processo acaba sendo, né, facilitado com um produto que ajude ou que forneça aí essas vitaminas de forma mais ágil. E o processo neurocognitivo, essa névoa cerebral, que a mulher não esquece das coisas com facilidade, sofre constantemente com esse processo dentro da menopausa, Sim. a gente pode tratar ela, essas névoas com o quê? Então, Né? Com qual suplementação? a questão de ômegas, ômega 3 de alta absorção é muito bom, principalmente para no cérebro a gente pensa no DHA, né? O EPA é mais anti-inflamatório corporal, o DHA mais para a questão cerebral, é um alimento dos neurônios. Então, esse tipo de ômega 3 vai ser muito eficiente. Magnésio, o magnésio por si só ele é muito bom. Né? Treonato, né? O magnésio, ressaltando, o magnésio treonato, sendo mais específico. E a própria melatonina também contribui nesse processo. Então a É gente porque a tem mulher esse. não dorme e ela acaba piorando o processo neuronal dela, né? E a melatonina ela age internamente na célula, reparando o DNA, fazendo a faxina dentro da célula e que contribui para o neurônio funcionar melhor. Ah, a gente não pode esquecer da B12, né? A vitamina B12, eu ia falar. se falar em cérebro, esquecer da vitamina B12, né? A vitamina D, né? A gente não pode esquecer dessas vitaminas. São essenciais para manter a saúde mental, para que, né, questão de pessoas que estão depressivas, que ficam depressivas, né, principalmente por falta dessas vitaminas. Eu queria que o Bruno falasse um pouquinho da tecnologia da DHOX, porque parece que eles têm uma tecnologia única. Sim, que é bem interessante, que é bem legal e que faz toda a diferença, né? A gente tem, junto o Laboratório de Biologia Molecular e Bioquímica da Universidade de Barcelona, junto com a Broodlab, que é um parceiro que desenvolve o produto lá na Espanha, eles criaram uma síntese enzimática, né, que ela se assemelha ao DHA, o DHA nas três posições, né? Ela tira todos os ácidos graxos e impureza, ela fica ligada nas três posições em DHA puro, em formato de triglicerídeo, que é muito compatível com o DHA do leite materno. Então, o leite materno, 87% do leite materno, do DHA, né, no ser humano, está no leite materno. E a posição SN2, que é a posição central, é a maior concentração, que também se assemelha ao produto, que é ao DHOX. Então, isso favorece a absorção e biodisponibilidade. Ele acaba sendo 3 vezes mais bioativo. Então, assim, a gente acaba não tendo relatos de retrogosto e a ação, a resposta dele é muito rápida. Né? Então, assim, eu já vivenciei isso, né, de tomar em situações e a resposta ser muito rápida e muito eficiente. Né? E tem uma concentração de 350 miligramas de DH puro com uma alta absorção. Isso faz toda a diferença. Doutora André, você gostaria de falar mais sobre a menopausa, o que suplementar? Colocar mais considerações? Se alguém quiser perguntar, podem perguntar também. Com certeza, podem fazer perguntas. O climatério, né, é uma fase que não é fácil para a mulher. A maioria das mulheres tem dificuldade, às vezes tem necessidade mesmo
repor esses nutrientes, essas vitaminas, e com minerais, vitaminas aí, né, que a gente pode repor, magnésio, né? Às vezes a gente tem até má absorção de vitamina C, né, zinco, que faz parte, é importante desse processo. Utilizar essas vitaminas, a gente já falou tanto, né, da questão do ômega 3. O corpo da mulher também fica mais inflamado, porque em geral ganha mais peso, tem um tecido adiposo maior. Então, não é só o DHA, a gente tem também que o EPA junto, né, contribui para que o organismo fique bem. A magnésio trionato a gente já citou para memória, importante também para outras reações do corpo. O corpo todo utiliza magnésio como cofator. Não tem nem como. O professor Arnoldo, né, que é o maior estudioso do mundo hoje de magnésio, que estudou tudo, tem, né, produziu livros aí, ele tem relatos, né? O nosso solo é muito pobre em magnésio, porque não é um solo vulcânico. Então, a maioria das vezes a gente tem que repor, né? A mulher, quando. A Regiane está falando, quantas gotas de vitamina B12 normalmente tem que ser suplementar diariamente? Então, a gente precisa ver o nível do exame. Não dá para a gente falar que, eu vou falar, gente, toma tantas gotas disso. Isso não é receita de bolo. A gente tem que avaliar o exame do paciente, tem que ver a condição, né? Se o paciente é bariátrico, se já tem problema, se essa questão da deficiência vem é, é por causa da menopausa mesmo, do climatério. A fazer uma avaliação. É por causa de uso de medicamentos, omeprazol, pantoprazol, que são medicamentos que são ruins, porque interferem na absorção da vitamina B12, né? Interfere no pH do estômago e vai atrapalhar para que essa pessoa tenha um nível de vitamina adequado. Não, A Eli Paula, doutor André, esse é o know-how. Ela falou que ganhou peso após os 40 anos. pois é, havia aqui. Então, pode acontecer sim, por causa das questões das alterações hormonais, né? Metabolismo pode ficar mais lento. Importante verificar aí, né, como que está o funcionamento da tireoide. Outras vitaminas são importantes, selênio é importante, né, para o funcionamento da tireoide. Enfim, a gente avaliar a pessoa como um todo. Então não tem uma dosagem específica, né? A gente precisa avaliar o paciente para começar a passar a dosagem que possa melhor resolver o problema. O paciente vai lá no seu consultório, você libera uma lista de exames e em cima dos resultados dos exames que você vai traçar esse objetivo com o paciente. Sim, e aí sim podemos colocar os níveis de, né, vitaminas a serem repostos. Entendi. Muito bom. É, eu queria fazer uma pergunta. Qual que é a melhor hora para suplementar? Porque, por exemplo, a vitamina D, ela necessita do sol para se sintetizar. Então, se eu tomar à noite, eu teria alguma absorção dela? Sim, a questão não é da vitamina D especificamente, não tem horário, porque ela depende da absorção, né, do trato gastrointestinal, enfim. Já a melatonina tem total relação com a fisiologia do sono. Então a gente precisa analisar, né, se a pessoa vai dormir para poder usar a melatonina. Inclusive não deve, né, não deve usar a melatonina durante o dia, que ela vai ter um efeito contrário, vai ter um efeito ruim, negativo. A melatonina é para ser utilizada à noite, por quê? Porque na nossa fisiologia ela é liberada quando a gente está num ambiente escuro, tranquilo. Por isso que é importante fazer a higiene do sono, de apagar a televisão, desligar as luzes, justamente por causa desse hormônio que ele vai ser liberado. Só que com a idade ele é liberado em quantidades menores. Por isso da reposição, por isso do uso da melatonina. Não é só por causa de questão de passar a melatonina para dormir. Você pode tomar melatonina de dia que não vai dormir. Vitamina D tem que sempre tomar junto com a K2 ou não? É muito importante. A vitamina D e a vitamina K2 e o magnésio andam juntos
inclusive com a vitamina A, o boro. Porém, no Brasil, a gente não tem carência de vitamina A. Se a gente for avaliar as pessoas, a vitamina A ela tá na cenoura, tem no tomate. Então, estão em alimentos aí que essa vitamina está em alimentos que são comuns, né, para todo mundo. Então, boro também não é raríssimo você ter deficiência de mineral, né? Por quê? Porque a quantidade dele é muito pequena que o organismo exige, mas é fundamental para o processo aí do metabolismo ósseo. Agora, a vitamina D, a vitamina K2 e o magnésio, essas sim são vitaminas que precisam ser, na maioria das vezes, repostas, né? Porque o solo brasileiro é pobre, né, nesse nutriente, no magnésio, não é vulcânico. Então a gente coloca e faz a suplementação. A vitamina K2 porque é o guia, né, o GPS, é aquele que vai mostrar e levar o cálcio para o osso, para o dente. E a vitamina D é que vai fazer o papel, primeiro aí, de imunidade, de melhorar a memória, entra no organismo todo, né? Pode contribuir até no diabetes, para melhorar. É, e a segunda, que na verdade é a primeira função que foi descoberta aí da vitamina D, que é a absorção do cálcio, que é levar esse cálcio para o osso, para o dente. Porque se esse cálcio é absorvido, né, sem um guia, ele vai para o rim, forma cálculo. Então a pessoa fala assim, tô com pedra no rim. Toma água. Não vai resolver. Não vai resolver. Então a gente coloca aí o magnésio citrato, que é o melhor tipo de magnésio. O citrato para o rim, o magnésio vai competir com o cálcio no rim, tirar ele de lá. O cálcio pode ir para as artérias, ele pode ir para o cérebro, né, causar calcificação geral. Não é um indicado. O indicado é, como você disse, você utilizar aí a vitamina K2, magnésio, que vai servir como um cimento do cálcio no osso. Vai cimentar ele no osso. Vai ajudar aí, junto com as outras vitaminas, vitamina A e boro, a fixar isso aí. Então, quando a pessoa está com um processo de osteopenia ou osteoporose, a indicação não é suplementar de cara uma dose alta de cálcio, e sim trabalhar os precursores. Com certeza. Se der cálcio, é até um veneno, né, algo até agressivo para o paciente. Porque cálcio a gente tem em todos os vegetais verdes e é em abundância. Então você não dá cálcio para a pessoa, não é só toma leite. Não, não é bem isso. A gente tem que dar o elemento, né, o que vai fazer com que a porta do intestino, a porta do corpo se abra para poder entrar esse cálcio. E para entrar o cálcio, precisa de vitamina A D. Cíntia está passando uma informação aqui, ó. Para um paciente com câncer nos ossos, o oncologista suspendeu o uso de vitamina D. Há alguma contraindicação para um paciente nessas condições? Aí depende do tipo de câncer, né? Um câncer ósseo, mas precisa avaliar outras questões associadas. Isso é muito importante para ele contraindicar ou prescrever outro tipo de vitamina no lugar, né? É, na, no caso do câncer ósseo, como a vitamina D vai absorver mais cálcio, provavelmente é a intenção de matar essas células que estão se proliferando em excesso. Que a vitamina D ela poderia estar servindo de alimento, né, buscando cálcio para poder aumentar esse tumor. Talvez seja essa questão que estivesse aí em jogo, que ele possa estar pensando. Mas como são casos bem peculiares, precisa de uma análise mais detalhada. A Eli Paula está perguntando assim: qual a melhor vitamina para a memória? Não tem uma vitamina para memória. Veja bem, você vai dirigir um carro. Qual é a parte mais importante do seu carro? Aí eles me falam, é o motor. É? Você anda sem roda? Você anda sem bateria? E sem água do radiador? Você consegue andar? Tem que trabalhar tudo para poder ter Não tem a uma parte mais memória. importante. É tudo. É o conjunto que vai fazer com que a gente possa ter aí a estrutura que a gente tem, né? Os benefícios que a gente tem. Doutor André, o magnésio ele é um relaxante muscular.
Então, é interessante tomá-lo durante o dia ou somente à noite? Sim, o magnésio, ele é melhor, teoricamente, melhor para a gente utilizar à noite, mas principalmente o magnésio inositol, o magnésio glicina também, que é um tipo de magnésio que atua mais nessa parte, né, que seria mais específico. Mas pode ser utilizado durante o dia, porque ele não vai te fazer dormir. Ele vai te deixar mais tranquilo. Ele vai te melhorar, né? Melhorar a questão de entrar no sono à noite. Mesmo porque a gente trabalha o ciclo circadiano durante o dia, né? Com Se você certeza, estiver mais ansioso, mais estressado, você dorme pior à noite. Então, o sono a gente trabalha durante o dia, né? com certeza. Muito legal. Pessoal, vocês têm mais perguntas? Doutora André, você quer pontuar mais alguma coisa? Bruno? Acho que foi bem legal essa live. A gente passou bastante informação sobre suplementação, né? E deu um resultado bem legal. Acho que por mim é isso, assim, a gente só ressalta que o quanto é importante o processo de um produto que absorve, né? Não é isso que a gente está falando o É, tempo todo, que aumentar dosagem não é referência à absorção, né? Então a gente tem que sempre buscar algo que vai ter uma melhor absorção para ter um melhor resultado. a doutora Miriam está perguntando, doutor, o magnésio podemos associar então a uma fórmula com vitamina D, K2, magnésio em uma mesma formulação? Deve, deve, porque seria o ideal juntar aí os três, né? Isso vai ter um benefício para a absorção dessas vitaminas que vão trabalhar de forma combinada, porque elas não são isoladas, elas são combinadas. No caso da Iosen, só te esclarecendo, doutora Miriam, eles não fazem cápsula, eles fazem gotas sublinguais, e eles não fazem juntos, né, Bruno? Então, A a vitamina gente D é produzida separada da K. Então, o fato de fazer individual, fazer ela, é a flexibilidade que você tem por ser líquida, né? Pode se aumentar e diminuir a dosagem. A gente está para lançar, provavelmente agora em setembro, e provavelmente no Meet vai ter os lançamentos de alguns encapsulados. Até nós vamos lançar um trimagnésio, né? Tá falando tanto do magnésio, a gente deve lançar um trimagnésio. E a gente está para lançar também um ADK, associado hidrosolve. Então, por causa de tanta demanda das pessoas pedirem, a gente está também para sair esses produtos. Mas sempre o fato de ser individual é a facilidade de você poder aumentar, diminuir a dose. O Espaço Fleming perguntou se a gente faz sempre lives, a gente faz. Não é sempre que a gente conta com a presença do Dr. André, que é super especial, porque ele tem muito conhecimento, mas quando é possível a gente traz ele, falando que gostou muito dessa live. Eu que agradeço, nós agradecemos, né? E é isso, acho que a gente já falou sobre toda a suplementação na menopausa, quais são as indicações, quais são as contraindicações. E a gente vai encerrando aqui. Você teria alguma ponderação, doutor André? Só agradecer vocês, né, Bruno, Patrícia aí pelo convite e estamos à disposição para que a gente possa fazer novas lives, né, que a gente possa aí ajudar, né, e trazer mais conhecimento. Gostaria de agradecer também você, Bruno. Teria alguma consideração? É isso, Patrícia. Essa é sempre a oportunidade de esclarecer, né, as oportunidades para as pessoas para ter qualidade de vida, ter melhor saúde. Vamos E porque a encerrar IOSA por emprega. aqui. Vamos encerrar por aqui. Eu agradeço muito a participação de vocês. Doutor André, muito obrigada, como sempre. Você contribui muito, porque você tem um conhecimento muito vasto e acredito que você sempre nos apoia. Quem quiser o telefone do Doutor André, passar por uma consulta, pode entrar em contato com a gente, que a gente passa para vocês.
Os produtos da Yosen, eles são prontos, eles não são manipulados, a gente tem todos lá na farmácia. Quem tiver interesse pode passar nas lojas ou solicitar via call center, que a gente está à disposição também. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Com Deus. Tchau.